Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos abordar o conceito de bases, octais e hexadecimais, alguns tópicos, tá certo? Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Antes de iniciar a nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Nossa aula de hoje versa sobre base octal e base hexadecimal, alguns conceitos. Com relação à base octal, a definição diz o seguinte, que um sistema octal é um sistema de numeração cuja base é 8. Ou seja, nós utilizamos 8 símbolos para a representação de quantidade. No Ocidente, estes símbolos são os algarismos arábicos. Ou seja, são 8 símbolos, então a base octal vai de 0 até 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantendo a configuração e o padrão de escrita, por exemplo, aqui eu tenho o número 1732 e esse valor subscrito representa a base, ou seja, eu tenho 1732 na base 8, na base octal. O primeiro conceito que nós estudamos ao ler sobre bases octais é exatamente a conversão decimal-octal, que nós vamos fazer de maneira análoga ao que a gente fazia na conversão decimal-binário. Por definição, para realizar a conversão de decimal para octal, realiza-se a divisão sucessiva por 8, base do sistema octal. Então, dessa forma, nós podemos generalizar, gente. Toda vez que eu quero converter de decimal para qualquer base, a generalização é o quê? Qual é o algoritmo? É fazer divisões sucessivas, fazer sucessivas divisões pela base. Nesse caso, como é octal, eu quero fazer as divisões sucessivas por 8. E aí, mantém o mesmo padrão. O resultado da conversão será dado pelo último quociente e o agrupamento dos restos da divisão será um número octal. Tá certo? Então, vamos lá. Vou dar aqui esse exemplo. Transforme 127 para a base 8. Então, eu vou pegar 127 e fazer sucessivas divisões por 8. Dele dos quocientes. 127 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 8 dá 120, né? Então, para 127, sobra 7. Então, 127 dividido por 8 dá 15 e resta 7. Agora, eu vou pegar o 15 e dividir por 8. 15 dividido por 8 dá 1 e dá resto 7 também. Ou seja, eu vou ter quociente 7, 7 e 1. Logo, o número na base octal vai ser escrito seguindo o mesmo padrão binário. Dessa maneira, 127 na base 10 é igual a 177 na base 8. Próximo passo, o segundo conceito, é realizar a conversão octal-decimal, que novamente nós vamos fazer de maneira análoga ao que a gente viu no estudo binário. Por definição, cada posição tem um peso de potência de 8, que é a base do sistema. Por isso que o sistema é de base posicional. Lembrando que a base do sistema é octal, potência de 8. No binário, potência de 2. E aí nós podemos generalizar. Para qualquer base, a potência vai ser o número da base. Dessa maneira, para se converter um número de octal para decimal, deve-se multiplicar cada algarismo pela potência de sua posição e somar os resultados. Ou seja, da mesma forma que nós fazíamos com o binário, com uma diferença, que a base do sistema agora vai ser 8. Trouxe aqui o exemplo 147 na base octal para a base 10. Bem, primeiro nós temos que calcular o P, que é o índice da maior potência. Lembrando que P sempre é n-1, porque a menor potência é elevada a zero. Então, nesse caso, eu tenho 3 números. P vai ser 3 menos 1, P vai ser igual a 2. Então, a maior potência vai ser 2, ou seja, 8 ao quadrado. Logo, eu vou pegar agora esse número, 147, distribuir os algarismos, 1, 4 e 7, e vou distribuir as potências começando de 2. Então, vai ficar 1 vezes 8 ao quadrado, mais 4 vezes 8 elevado a 1, mais 7 vezes 8 elevado a 0. Dessa maneira, 147 na base 8 vai ser 1 vezes 64, mais 4 vezes 8, mais 7 vezes 1, porque 8 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 64 mais 32 mais 7. 147 dessa maneira, na base 8, vai ser igual a 103 na base 10. Então, a gente conclui essa resolução.
afirmando que 147 na base octal representa 103 na base decimal. Vamos agora para alguns exemplos práticos. Converta os números abaixo para a base 8. Lembrando que, por definição, para fazer essa conversão, basta que eu realize sucessivas divisões por 8. Então, vou pegar aqui na letra A 215, dividido por 8, dá 26, e o resto é 7. 26 dividido por 8 dá 3 e o resto 2. E eu tenho aqui, seguindo o mesmo protocolo, né? Eu vou pegar do último quociente para os restos, né? Então vou ter 3, 2 e 7. Logo, 215 na base 10, né? Na base decimal, é igual a 327 na base octal. Letra B, 732. Vou fazer novamente sucessivas divisões por 8. 732 dividido por 8 dá 91 e o resto é 4. 91 dividido por 8 dá 11 e o resto é 3. E 11 dividido por 8 dá 1 e o resto 3. Logo, 732 na base 10 vai ser 1, 3, 3, 4 na base octal. 732 vai ser igual a 1334 na base 8. E dessa forma a gente resolve esse tipo de problema de conversão. Vamos para o segundo exemplo, que é converter os números para a base decimal. Lembrando que todos os números aqui estão na base octal. E vamos usar o mesmo algoritmo. Primeiro calcula-se o P, que é a potência maior, e depois faz a distribuição posicional dos algarismos. Logo, nesse caso aqui eu tenho 3 números, P igual a N menos 1, P vai ser 3 menos 1, P igual a 2. E aí, 431 na base 8 vai ser 4, 3, 1. E aí eu distribuo 8 ao quadrado, 8 e 8 elevado a 0. Logo, 431 na base 8 vai ser 4 vezes 64, mais 3 vezes 8, mais 1 vezes 1. Então, vai ser 256 mais 24 mais 1. Logo, vai ser quanto? 281. 431 na base octal representa 281 na base decimal. Nesse caso da letra B, eu tenho também 3 algarismos. Então, meu P, que é N menos 1, vai ser P igual a 3 menos 1, P igual a 2. Então, a maior potência novamente vai ser 8 ao quadrado. E aí, eu tenho 264 na base 8. Eu distribuo os algarismos, 2, 6 e 4, e distribuo as potências, 8 ao quadrado, 8 elevado a 1, 8 elevado a 0. Dessa forma, 264 na base 8 vai ser 2 vezes 64, mais 6 vezes 8, mais 4 vezes 1. Vai ser, no caso, 128 mais 48 mais 4, vai ser quanto? 180. Então, 264 na base octal vai ser igual a 180 na base decimal. Vou lançar aqui um desafio, não coloquei na nossa aula, mas fica para vocês pensarem. Se eu quisesse, por exemplo, converter um número da base octal para a binária, era possível? Bem, existe uma técnica que converte diretamente, mas eu lanço o desafio para vocês. Tentem converter um número de octal para binário, da seguinte forma: converta de octal para decimal e depois converta de decimal para binário. Está lançado o desafio, tentem aí, me digam se vocês conseguiram. Tá certo? Bem, da base hexadecimal, eu vou apresentar só alguns conceitos, tendo em vista a exiguidade de tempo, né? Vou deixar para outras disciplinas para que vocês possam abordar esse conceito. Tá? Definição: o sistema hexadecimal é um sistema de numeração posicional que representa os números em base 16. Portanto, nós vamos usar 16 símbolos. Aí vocês se perguntam: eita, professor, mas nossa base é 10, a gente só tem 10 símbolos. De fato, né? Nós só temos os símbolos na matemática de 0 a 9. Só que, nesse caso, o sistema hexadecimal ele vai de 0 até 15. E aí, a forma que nós encontramos de representar uma base hexadecimal foi usando as letras do alfabeto como números. Então, por convenção, né, eu vou ter os símbolos, algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí o 10 é A, o 11 é B, o 12 é C, o 13 é D,
o 14 é E e o 15 é F. E aqui a gente forma o conjunto de símbolos da base hexadecimal, com as letras A, B, C, D, E e F do nosso alfabeto. Só a título de informação, eu sugiro que vocês visitem esse site para simularem, né? Existe uma calculadora online de conversão de bases. E aí vocês vão simular como coloca um número na base decimal e a calculadora propriamente, né, ela própria faz a conversão. Então, fica essa calculadora aí para que vocês possam exercitar e conferir. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve, um grande abraço a todos.